E, como eu sempre esqueço de gravar, eu lembrei hoje, agora, quando me passou na cabeça que eu tinha que gravar, eu já iniciei a gravação. Mas me lembrem também, porque eu acabo sempre esquecendo. Preparados? Aliás, antes da gente começar, tem algum ponto da matéria que vocês têm alguma dúvida, que vocês queiram perguntar antes da gente começar a nossa aula ou não? Algum ponto que ficou nebuloso, que vocês gostariam de ressaltar? Tem alguma coisa que vocês acham interessante? Se ninguém se manifestou, significa que não. Significa que estamos tranquilos com a matéria. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Qualquer dúvida, é só ligar o microfone. Vamos lá. A gente vai falar dos principais princípios processuais penais, lembrando que o princípio ele é uma forma de interpretação da norma, né? Aliás, muitas vezes, inclusive, ele está previsto na Constituição, mas é um norteador para a interpretação da norma processual penal, muitas vezes. Então, o primeiro princípio que a gente vai falar aqui é do juiz natural, né? O juiz natural, ele é aquele juiz que deve julgar a causa, né? Esse princípio ele existe porque ele busca a imparcialidade do julgador, né? Vocês lembram o quanto é importante um julgamento imparcial, um juiz que ele não tenha lado, né? Como eu sempre brinco com vocês, e faço a referência com futebol, o juiz se o juiz aparece, se o juiz do processo ele aparece mais do que o autor, que o réu tem alguma coisa errada, mais ou menos como o juiz do futebol. Se no programa de segunda-feira, né, se no Globo Esporte, se no Bem Amigos, no Debate Bola, falam mais do juiz do que do jogador, significa que o juiz cometeu algum erro. No processo penal não é diferente. Se falam demais no juiz, a gente tem que começar a desconfiar, porque a função do juiz não é acusar, não é combater o crime, não é condenar. A função do juiz é julgar. É condenar quando a pessoa tem que ser condenada e absolver quando ele tem que ser absolvido. Sempre movimentado pelas partes. Aliás, isso aí é muito importante a gente falar, né? A movimentação que as partes têm que provocar o juiz, têm que movimentar o processo, é uma coisa que agora é previsto, inclusive, no Código de Processo Penal, no artigo 3A, que diz que o processo penal brasileiro será acusatório. Isso significa que a iniciativa das partes, que o juiz ele só pode se tomar decisões por iniciativa das partes ou porque a lei assim determina. Ele não pode tomar decisões que não sejam, em que não é caso acusação ou defesa assim o requeiram. Até por isso que atualmente, né, inclusive por conta do pacote anticrime, foi modificado algumas disposições da prisão preventiva e hoje não se admite mais prisão preventiva, decretação de prisão preventiva de ofício. É necessário que uma das partes, que o Ministério Público, que a autoridade policial, que o querelante ou o assistente de acusação requeiram a prisão preventiva. Se não for requerido, o juiz, mesmo que entenda que é necessária, não pode de forma alguma, é, não pode de forma alguma decretar a prisão preventiva se não houver a provocação. É, Aliás, isso é muito importante na busca dessa imparcialidade, né? Porque daí o juiz ele passa a ser um terceiro equidistante. Além disso, né, o juiz natural ele deve ser instituído por lei, né, um órgão que existe previamente ao cometimento do delito, é, de forma que não se pode criar um órgão para julgar determinado crime ou determinados crimes, né, como aconteceu, por exemplo, em Nuremberg. Nuremberg foi um tribunal de exceção, né, ainda que o objetivo era julgar os crimes de guerra ocorridos durante o nazismo, mas foi um tribunal que foi criado posteriormente à guerra, né, voltado para condenação. E como era um tribunal voltado para condenação, claramente ele tinha um lado.
né? E daí perdeu-se um princípio, e uma das acusações que se faz, inclusive, é que é um tribunal imparcial, que foi um tribunal imparcial. E sim, qualquer tribunal de exceção será imparcial, porque ele está sendo constituído para julgar um fato específico. Depois desse fato, ele se extingue. Então, é muito importante que, em nome do juiz natural, o órgão jurisdicional que vai julgar aquela causa exista antes do crime ocorrer, né? Isso daí não há problema que haja, por exemplo, uma vara voltada para julgar especificamente crimes de tráfico ou crimes econômicos. Isso não há problema nenhum. O problema é quando essa vara é criada posteriormente aos delitos. Imaginem, por exemplo, que o judiciário, em determinado estado se criasse uma vara para julgar, por exemplo, os crimes cometidos pelas milícias do Rio de Janeiro, né? Se criasse agora, lá no Rio de Janeiro, falasse, olha, a gente precisa criar um tribunal voltado, uma vara que só vai julgar os crimes das milícias do Rio e depois a gente extingue esse tribunal, a gente extingue essa vara. Isso seria absolutamente ilegal, né? Porque é voltado para fatos específicos. E, obviamente, aqui eu não quero a impunidade de nenhum miliciano. O que eu quero é que que sejam respeitados os direitos de todos os cidadãos. E o miliciano também é um cidadão. Também é um cidadão e deve ter seus direitos e garantias fundamentais respeitados. Em decorrência, né, daí temos também o princípio da imparcialidade, né, que busca dar credibilidade e aquelas decisões. Um juiz que ele é imparcial, um juiz Eu que, sim. de alguma forma, mostra que tem lado, ele vai ser questionado. As decisões dele serão questionadas, seja pró-defesa, seja pró-acusação. Vão ser questionadas pela sociedade, vão ser questionadas pelas partes, vão ser questionadas, se foram em eventuais casos, pela mídia. Então, a imparcialidade é muito importante para que garanta que as pessoas tenham fé, acreditem na justiça, acreditem que o sistema judiciário é eficiente. Essa imparcialidade ela tem que ser tanto interna quanto externa. Interna é justamente aquela questão que os juízes eles não podem ser punidos pelos, pelas decisões que eles proferem. Então imagina só um juiz que ele absolve muito, que dá muita liberdade provisória. Imagina se o tribunal desse uma punição, afastasse, ou suspendesse, ou desse uma advertência nesse juiz, ele não estaria atuando o tribunal estaria influenciando na imparcialidade desse juiz, né, na independência desse juiz. Essa é a independência interna. Já a independência externa se refere a questões aos outros órgãos, ao poder executivo, ao poder legislativo. Lembrando que cada um dos três poderes eles tem sua função. Né? O poder executivo executa as leis, o poder legislativo elabora as leis e o poder judiciário julga essas leis, julga as pessoas de acordo com essas leis. E é muito importante que esses poderes eles sejam independentes entre si. No momento em que há uma ameaça do poder de algum dos outros dois poderes no poder executivo, no poder judiciário, a imparcialidade acaba. É por isso que muitas pessoas estão criticando o presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores por estarem pressionando o STF a julgar conforme eles acreditam ser o correto. Aliás, né, eles acreditam ser o correto, eles infelizmente estão muito enganados, eles não leram a Constituição. Mas, de qualquer forma, os ataques que o presidente vem fazendo ao STF e ao Poder Judiciário como um todo, eles estão sendo repelidos justamente porque não se deve aceitar essa que o Poder Judiciário deve ser independente, né? Não pode ter influência dos outros poderes nesse poder.
E uma forma também de garantir que esse juiz vai ser imparcial são as suspeições e os impedimentos. A suspeição é quando há indícios de que o juiz pode ser influenciado naquela causa devido a uma amizade, a uma inimizade, a um interesse, ainda que indireto, naquela causa. E impedimentos já são questões mais objetivas. É quando, por exemplo, o juiz ele tem algum parente que atua, que é réu, ou que é vítima, ou que já julgou aquela causa. E, aliás, para garantir a imparcialidade, os juízes, os cargos do judiciário são vitalícios, ou seja, somente quando a pessoa morre ou quando a pessoa se aposenta, ela perde esse cargo. Claro, se ela quiser sair antes, ela pode, mas somente se ela assim desejar. A inamovibilidade, que significa que ela não pode ser, ele não pode ser mudado de lugar, não pode ser trocada a vara que ele atua, a não ser que ele assim tenha vontade. Obviamente, essa inamovibilidade é após ele se titularizar. E também a irredutibilidade de vencimentos. Em hipótese alguma, você pode reduzir os vencimentos, né, o salário do juiz, porque senão isso poderia ser utilizado como uma espécie de sanção. Você reduz o vencimento, reduz o salário para garantir que ele julgue de acordo com tais ou quais interesses. E vamos seguindo aqui. Temos também a paridade de armas, que proíbe privilégio ou discriminação entre as partes. Quando eu digo discriminação, é discriminação positiva ou negativa. Então, não se pode dar, se oportuniza uma parte se manifestar sobre determinado documento, também deve se oportunizar a outra parte. Se se a acusação fala, a defesa também tem que falar. Essa paridade de armas, ela pressupõe tanto a igualdade formal quanto a igualdade material. A igualdade formal, ela se refere à oportunidade dada às partes de se manifestar sobre todos os atos. Já a igualdade material, ela se refere a ela se refere mais à equidade, a buscar dar uma real oportunidade às partes, porque muitas vezes o réu que ele está lutando contra uma máquina estatal muito forte, lembrando que contra o réu tem promotor, delegado, toda uma estrutura da Polícia Civil, uma estrutura do Ministério Público, e muitas vezes esse réu está com advogado nativo. Nesse caso, essa igualdade ela tem que ser material também. Por quê? Para que realmente haja paridade de armas e não haja uma discrepância muito grande de forças. É por isso, inclusive, que o réu fala por último, né, que ele fala depois de ter ouvido tudo, porque em nome dessa igualdade, da paridade de armas. Algumas pessoas, inclusive, dizem que a arquitetura da sala do júri, ela ofenderia a paridade de armas, uma vez que o Ministério Público fica ao lado do juiz, indicando que ele estaria defendendo a justiça. Eu compartilho dessa opinião. Eu acho que o ideal seria como ocorre no sistema americano, em que tanto a acusação quanto a defesa ficam à frente do juiz, né, olhando para o juiz, evitando qualquer tipo de contaminação visual pelos jurados. Vamos seguindo aqui, já que é uma revisão, eu vou andar bem rápido, tá? Depois temos o contraditório. O contraditório ele se refere à dialeticidade, à busca do contraponto, para que as partes possam rebater umas o argumento da outra. Então, rebater, inclusive, provas, demonstrando por que aquela prova é cabível, né, fazendo perguntas à testemunha, né, inclusive, o depoimento das testemunhas, o interrogatório, eles também têm que ser feitos já no processo penal, né, já em contraditório, justamente para que as partes possam fazer perguntas às testemunhas
perguntas que muitas vezes não são oportunizadas durante as investigações, para que elas possam demonstrar muitas vezes o engano ou a mentira da testemunha, para que elas possam tentar tirar o máximo daquela prova, é, rebatendo, inclusive, com o que outras testemunhas falaram, ou mesmo mostrando contradições nos próprios depoimentos das testemunhas. E, nesse caso, o contraditório, ele se refere à manifestação sobre todos os atos do processo. Por isso, sempre que um documento é juntado ao processo, é necessário que o juiz ele intime as duas partes, né, acusação e defesa, e dê publicidade a esse documento, a essa prova, a esse ato, ao ato processual, para que as partes possam se manifestar e realmente exercerem o contraditório de forma plena. Né? E aí temos também a ampla defesa. A ampla defesa, em geral, ela vem junto com o contraditório. Eles são quase que princípios inseparáveis. Eles são irmãos, quase que irmãos gêmeos, né? Só que não são gêmeos, eles só são muito parecidos. Eles andam sempre de mão dada. Mas, enquanto contraditório diz respeito a necessidade de se rebater os argumentos da outra parte, a ampla defesa, ela diz respeito mais à possibilidade de que a pessoa possa ter em mãos todas as armas capazes de exercer uma defesa técnica, uma defesa plena. A ampla defesa, ela recai tanto sobre a autodefesa, principalmente quando está no interrogatório, né, quando o réu, o réu faz o seu interrogatório e acaba dando a sua versão dos fatos, como também a defesa técnica, em que é a defesa feita pelo advogado ou pelo defensor público. Lembrando que, nesse caso, a autodefesa também é importante que o réu esteja presente no depoimento das demais testemunhas, porque muitas vezes, como o advogado não estava no momento do delito, ele não sabe alguns detalhes. E alguns detalhes, inclusive, que o réu não passou para o advogado. Então, o réu, ele pode, muitas vezes, vendo que a testemunha falou determinado fato, indicar para o advogado alguma outra pergunta para ser feita a essa testemunha, né? Demonstrar que a testemunha de alguma forma está enganada, por exemplo, ou ressaltar, falar, olha, se ela viu esse carro, ela também deve ter visto uma outra pessoa passando. Então, fazer perguntas para que ela possa, para que indicar ao advogado as perguntas que podem ser feitas, justamente porque ele que estava no momento dos fatos, então ele pode municiar o advogado de informações. E também é importante a gente pensar na parte da defesa técnica que, caso o advogado seja inapto, o defensor da pessoa seja inapto, não esteja qualificado para exercer aquele tipo de defesa, ele deve ser destituído. Então, é necessário, sim, defesa técnica. Eu costumo brincar que, se me chamar para trabalhar num processo penal, eu vou tranquilamente, estudo, vou atrás, brigo, consigo. A gente vai buscar o melhor resultado possível. Agora, se me chamar para um processo trabalhista, o negócio vai ser feio, né? Eu brinco que eu vou ser preso se eu for chamado para advogar dentro de uma ação trabalhista. Só que, e da mesma forma, um advogado que já está há muito tempo formado e nunca atuou na seara penal, né, sempre atuou em outras áreas, também não vai exercer a melhor defesa técnica se for atuar na área penal. Então, o juiz, verificando que o defensor é inapto, ele deve fazer a substituição, deve desconstituir aquele defensor e mandar o réu nomear outro defensor. Outra questão relativa à ampla defesa é a proibição da inversão da ordem processual. A defesa sempre é a última a falar. Por quê? Porque somente é possível se defender, exercer a ampla defesa, se
sabe-se do que está sendo acusado e quais são todas as provas que existem contra ela, quais são todos os argumentos que serão utilizados contra essa pessoa. De forma que é um requisito da ampla defesa que, que o acusado seja sempre o último a falar. Seguindo aqui, temos o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, ele prevê o reexame das decisões judiciais. Quando a gente fala de duplo grau de jurisdição, a gente está falando em primeira e segunda instância. Tá? Por quê? Porque na primeira e segunda instância se discute fatos e direitos. Então, vai se discutir fatos e direitos na primeira e na segunda instância. Vai se discutir se a pessoa fez aquele fato. E também vai ser discutido se o direito foi aplicado da forma correta. Já nas instâncias superiores, nos tribunais superiores, o que é discutido não são os fatos, é apenas o direito, é apenas a verificação, né, o defensor ou a acusação, eles vão discutir se o direito foi aplicado de forma correta junto aos tribunais superiores. Não se discute mais se o fato ocorreu. É como se fosse incontroverso que aquele fato tenha ocorrido, mas o que se busca é, de alguma forma, questionar a forma que o direito foi aplicado. Aliás, nesse caso, duplo grau de jurisdição, é porque ele ocorre porque as pessoas erram, é normal, né? Todo mundo erra. E o ser humano é passível de erros. Então, é necessário, muitas vezes, que haja uma revisão para que pessoas que tenham mais experiência, que tenham conhecimento maior do direito, possam se manifestar, né? Por isso, e também mais pessoas, por isso que que na primeira instância é julgado por uma pessoa e na segunda instância, nos tribunais, são três desembargadores que são pessoas que teoricamente têm um conhecimento maior do que o juiz de primeira instância e, por serem três, a chance de erro acaba sendo reduzida. Seguindo aqui, temos a motivação das decisões. Aliás, é um ponto muito importante esse aqui, porque o pacote anticrime também explicitou ainda mais, no caso da prisão preventiva, que as decisões devem ser fundamentadas, inclusive indicando aqueles casos que se considera que não há fundamentação, que a fundamentação é inidônea, de forma a trazer mais demonstrar mais para o julgador, para as partes, como deve ser decidido, né? Qual é o que é requisito para a decisão e tornando melhor o controle por parte do judiciário. Na verdade, a motivação das decisões ela ocorre inclusive para que haja um controle das partes sobre as decisões, para que as partes saibam por que está sendo decidido daquela forma, né? Quais foram os argumentos que pesaram para o juiz naquela decisão, quais provas o juiz considerou ou desconsiderou. É importante dizer, inclusive, que o juiz ele deve se manifestar obrigatoriamente sobre todas as provas e todos os argumentos apontados pelas partes para que ele possa decidir. Ele deve indicar por que ele refuta determinados argumentos, porque ele refuta determinadas provas e porque ele acolhe outras provas e outros argumentos, né? Para ele expondo a razão dele decidir, expondo o motivo dele decidir, ele acaba oportunizando, dando maior credibilidade à sua decisão e também oportunizando às partes o direito do recurso, a oportunidade de recorrer, porque a pessoa ela só vai recorrer se ela souber do que recorrer, se ela souber por que recorrer. Se ela não sabe por que recorrer, se ela não sabe por que o juiz decidiu de tal ou qual forma, ele não tem como recorrer. Ele vai recorrer do quê? Certo? Então, nesse caso, é importante que o juiz
indique quais foram os argumentos e quais foram as provas em que ele baseia a sua decisão, para que as partes possam recorrer caso não concordem com a decisão, né? Afinal, só é possível não concordar se a gente sabe o que levou a pessoa a decidir daquela forma. Desculpa. Seguindo aqui, temos a duração razoável do processo. A duração razoável do processo, a pessoa que ela é processada, ela tem muita ansiedade, ela quer ver o seu caso decidido, né? E, aliás, uma garantia tanto do acusado quanto da sociedade. Por quê? Justiça que tarda falha, né? Se demora muito para punir, vai passar à sociedade o sentimento de impunidade. E se e também para o acusado, porque todo acusado ele fica angustiado com aquele processo. Ele quer ver o seu caso resolvido, né? É interessante que em alguns casos a gente fala para o cliente, fala, a gente vai, esse caso, você tem que ter calma, né? Tem que ter calma porque tá para prescrever, mas o cliente não quer esperar a prescrição, ele quer que seja julgado rápido, ele quer resolver rápido. A gente tem que falar, olha, calma, se você não tiver, se a gente correr, você vai ser prejudicado. Ou se não, tem uma testemunha que a gente quer achar que é imprescindível e o réu, né, o cliente, ele quer de qualquer jeito que já faça, que já julgue, para que ele possa se ver livre daquela acusação. E daí a gente tem que falar, não, calma, se a gente não ouvir essa testemunha, a chance de você ser condenado é maior, então vamos esperar. Obviamente, tem que verificar, né, a duração razoável do processo, tem que ser levada em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, respeitando-se os prazos processuais, respeitando-se tanto o mínimo quanto o máximo, também lembrando que a duração razoável do processo não quer dizer um processo que vai correr demais, tem que dar o tempo para que as provas sejam produzidas, para que as testemunhas sejam intimadas, né? Muitas vezes é preciso encontrar essas testemunhas, ela perdeu-se o contato com elas, então é preciso fazer uma produção, fazer a produção de provas, fazer uma perícia, né? Então, a duração razoável do processo é justamente que se respeite o tempo do processo, evitando-se, inclusive, que questões que se decida muito rápido ou que se decida muito devagar, evitando-se, por exemplo, recursos que não são que são meramente protelatórios, não deixando, não permitindo as partes ficar muito tempo sem se manifestar sobre determinado ponto, né? Se o juiz verificar que né, se as partes verificarem, se o juiz verificar também que determinada testemunha busca somente ganhar tempo, mas não vai enriquecer nada, né? Também muitas vezes é o caso do juiz indeferir a oitiva dessa testemunha, porque fere a duração razoável do processo. Obviamente, ele tem que ter elementos que demonstrem que aquela testemunha busca somente protelar aquela decisão. Aliás, com base na duração razoável do processo, é que existe o Instituto da Prescrição, que determina que, passado determinado tempo, o processo, o Estado perde o direito de punir porque passou muito tempo sem que, sem que fosse aplicada uma pena, sem que a pessoa fosse julgada. Opa, ia jogar para baixo, joguei para cima. Seguindo aqui. Aliás, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui que a gente tem 5 minutos para a gente falar sobre presunção de inocência, uso da prova e seguir aqui nos nossos princípios, tá certo? Eu vou derrubar e já vou mandar novamente para o Roberto. Tá bom, professor.